Olá, que bom que nós estamos juntos outra vez para continuar estudando este bloco, esta sessão, sobre a transmissão do texto bíblico. Nesta aula nós vamos estudar sobre a formação do cânon da Bíblia. E para isso vamos continuar pedindo a iluminação de Deus. Não sei se você tem percebido que eu estou sempre falando nas minhas orações aqui em iluminação, porque é exatamente isso que nós devemos pedir ao Senhor, que Ele nos ilumine para que a gente compreenda aquilo que Ele quer que nós compreendamos. No nosso caso, sobre a formação do texto bíblico e a transmissão da palavra de Deus para que possamos confiar na palavra do Senhor escrita por homens na linguagem humana. Vamos orar então? Obrigado, nosso Deus, pelo dom da vida, pela paz, pela certeza do Teu amor, da Tua graça na nossa vida todos os dias. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos estudando o que estamos estudando. Queremos pedir a iluminação do Senhor para este tema, para esta aula, a compreensão do que necessitamos compreender, para mais uma vez, humildemente te suplicarmos que confiemos irrestritamente na Tua palavra, fazendo dela um guia para a nossa vida, uma lâmpada e uma luz para o nosso caminho. Por favor, nos abençoe agora, em nome de Jesus. Amém. O que significa a palavra cânon? Esta palavra significa vara, régua, especialmente usada para manter algo em linha reta, semelhante à linha ou régua dos pedreiros e carpinteiros. Os clássicos gregos a usavam, esta palavra, no sentido figurado de regra, norma, padrão. Este é o significado da palavra cânon. Então seria, por exemplo, uma medida, né? Um padrão assim, uma medida, como essa régua, como essa trena. Então o cânon bíblico é o padrão bíblico. É aquilo que foi estabelecido em algum momento na história da transmissão do texto bíblico, que foi dito, aceito e reconhecido como padrão de inspiração daquilo que foi inspirado, revelado por Deus. O apóstolo Paulo usa esta palavra em Gálatas, capítulo 6, verso 16, dando a ela o sentido de regra, de lei moral. Isso aparece também em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 13, e também nos versos 15 e 16, no sentido de esfera de ação demarcada por Deus, pré-estabelecida por Deus. Estes são os únicos lugares nos quais a palavra aparece no Novo Testamento. Embora os judeus reconhecessem as Escrituras como inspiradas, jamais se referiram a ela como sendo canônicas. Somente lá por volta do quarto século da era cristã é que os autores patrísticos, isto é, os autores pais da igreja, eles aplicam o termo pela primeira vez às Escrituras Sagradas. Sabe para quê? Para distingui-las como escritos reconhecidos pela igreja como escritos sagrados. E isso aconteceu por causa da luta contra a literatura pagã e herética. A igreja produziu, ao longo de um processo, lento até, a lista dos livros aceitos como sendo inspirados por Deus. Foi aí que a palavra cânon passou a designar o conteúdo das Escrituras como se encontra nestes livros. Portanto, cânon é o corpo de escritos havidos por únicos, possuídos de autoridade normativa para a fé cristã, em contraste com os escritos que não o são, ainda que contemporâneos. Então, cânon, é bom que a gente tenha isto em mente. É a coleção de livros considerados sagrados, inspirados, reconhecidamente, livros autenticados pela igreja, pela história, como tendo sido revelados por Deus. O cânon do Antigo Testamento. No início do primeiro século da era cristã, entre os judeus,
A ideia de canonicidade era expressa tecnicamente na forma ritualística conhecida como poluir as mãos. Quando os escritos eram sagrados, dizia-se que eles poluíam as mãos. Eles contaminavam as mãos por serem escritos sagrados. Contaminavam não na ideia de sujeira, mas poluíam as mãos por serem um livro santo, por serem uma estrutura sagrada, o conteúdo sagrado. E a ideia era a mesma do que dizer que eram canônicos. Então eu estou manuseando um rolo, se eu fosse judeu desse período, e eu tinha consciência de que ao manuseá-los, eles contaminavam as minhas mãos, porque eram sagrados. A necessidade de canonização surgiu entre os judeus em tempos de crise nacional e perseguição, como por exemplo a queda de Samaria em 722 a.C. e a destruição de Jerusalém em 586 a.C. Nesse período, por causa dessas perseguições e dessas situações aí de cativeiro, muitas das literaturas judaicas acabaram se perdendo, justamente por causa dessas crises que desestruturavam a sociedade judaica. Então, os judeus do Antigo Testamento usaram 2 critérios para julgar a canonicidade de um livro. Então, 2 critérios para julgar qual seria o livro reconhecidamente sagrado, inspirado, revelado por Deus, escrito por homens santos de Deus, daqueles livros que não o eram. O primeiro critério é a autoria dual. A canonização dos livros sagrados para os judeus pressupõe, então, a inspiração divina. E essa envolve a autoria dual, isto é, divina humana. Portanto, a autenticidade no nível humano torna-se essencial. Ok? Os escritos sagrados ou canônicos foram os daqueles que eram reconhecidos ou cridos como sendo profetas através de quem Deus falava. Então, o primeiro critério que foi usado pelos judeus para reconhecer um livro como sendo sagrado, daquele que não era sagrado, era a autoria dual. Um ser humano, um profeta, reconhecidamente considerado pelo povo como um profeta de Deus, que falava de Deus. Os escritos deste profeta foram considerados sagrados. Este é o primeiro critério para reconhecer e para distinguir um livro sagrado daquele que não era sagrado. Mas há outro critério, e esse é muito interessante. Relevância do livro para pessoas de todas as épocas. Esse critério é interessante. Quer ver? Existe no Antigo Testamento a menção de pelo menos 20 obras consideradas inspiradas, mas que não se tornaram obras canônicas. Por exemplo, em Números 21:14 aparece o livro das guerras do Senhor. Em Josué 10:13, o livro dos justos. Em 1 Reis 11:41, o livro da história de Salomão. Em 1 Crônicas 29:29, a Bíblia fala das crônicas do profeta Natã e também sobre as crônicas de Gade, o vidente. Esses livros foram inspirados. Inspirados. Eles fizeram parte de uma necessidade local. E eles foram escritos, inspirados por Deus, e foram necessários para um período específico na história judaica. E como o conteúdo não foi considerado suficientemente relevante para serem preservados para o benefício de todas as épocas, eles foram excluídos do cânon. Eram profetas de Deus, eram homens que foram dirigidos por Deus, receberam revelação de Deus, foram inspirados pelo Espírito Santo para transmitir esta revelação, escreveram orientações de Deus, mas
os seus escritos foram considerados pontuais para atender uma necessidade específica de uma determinada época e não para as gerações posteriores. Por isso, não entraram na formação do cânon bíblico do Antigo Testamento. É bom lembrar nesse contexto de que o conhecimento da identidade do autor não era uma necessidade absoluta para canonizar um livro, pois dos 39 livros que compõem o Antigo Testamento, 19 não mencionam o autor. E isso é interessante. A única necessidade era, primeiro, uma tradição responsável de que o autor era um verdadeiro profeta de Deus e que a sua mensagem, a mensagem escrita desse profeta, seria relevante para todas as épocas posteriores. Percebe-se então que há profetas escritores bíblicos, profetas escritores mencionados na Bíblia, melhor dizendo, cujas obras se tornaram canônicas, e profetas escritores cujas obras não se tornaram canônicas. Ambos foram inspirados por Deus, mas a relevância ou irrelevância da obra para gerações futuras foi o critério levado em consideração na hora de canonizar ou não canonizar o livro. Há também profetas na Bíblia, como Uda, Débora, João Batista e outros, que nada escreveram. Pelo menos não há registro de que tenham escrito alguma coisa. Então existem profetas escritores e profetas que foram apenas orais, profetas orais. E dentre os profetas escritores, existem aqueles profetas cujos escritos se tornaram canônicos, vieram a fazer parte do texto bíblico, da coleção de livros considerados sagrados pelo povo de Deus e reconhecidamente sagrados, e houve escritos destes profetas, escritores, que não vieram para o texto bíblico. E o critério adotado foi a relevância para gerações futuras. Dos pontos de vista divergentes acerca da formação do cânon do Antigo Testamento, nós, os adventistas do sétimo dia, cremos que, primeiro, Moisés e Samuel intencionalmente escreveram obras canônicas. E isso nós deduzimos de Deuteronômio 31, 24 a 26 e de 1 Samuel capítulo 10, verso 25, que você pode conferir depois. Então, Moisés e Samuel, percebe-se que eles tinham consciência de que eles estavam escrevendo obras canônicas. Os demais escritores, segundo ponto, não escreveram com a intenção de terem sua obra como parte de um cânon sagrado. Escreveram movidos pelo Espírito Santo, no cumprimento de uma missão específica, no contexto no qual viviam. E os seus livros acabaram sendo canonizados através de um processo gradual de várias gerações. Provérbios 25:1, por exemplo, indica que alguns escritos inspirados foram colecionados séculos depois de sua composição. E uma terceira ideia, que nós os adventistas cremos, é que a obra de canonização do Antigo Testamento foi concluído por volta do ano 432 a.C., quando Esdras e Neemias colecionaram os livros perdidos durante o exílio babilônico e fecharam o cânon do Antigo Testamento. A principal prova desta afirmação é que o Antigo Testamento não contém nenhum livro que tenha sido escrito depois de Esdras e Neemias. Todos os livros do Antigo Testamento foram escritos 400 anos antes de Cristo para trás. De Esdras e Neemias até Jesus, os livros que foram produzidos ali, nenhum deles vieram a fazer parte do cânon do Antigo Testamento. A tradição judaica confirma esta conclusão. E nós ainda como adventistas, nós cremos que o que aconteceu, o que ocorreu no concílio de Jamnia, no ano 90 depois de Cristo, não foi a formação do cânon do Antigo Testamento, como muitos querem afirmar, mas sim a confirmação do cânon
que já existia, protegendo certos livros que eram atacados pela escola de Shammai. Havia um grupo de livros, né, que se questionava se deveria fazer parte do cânon ou não. O livro de Esther, por exemplo, estava lá, mas havia um questionamento. Por quê? Porque o livro de Esther não menciona o nome de Deus. O livro de Cantares, por ser um mero canto de amor, diziam alguns. O de Eclesiastes, por seu espírito pessimista. E o livro de Provérbios, por conter capítulos de autoria desconhecida. Mas eles estavam no cânon. E isto foi determinado no ano 90, no Concílio de Jâmina, de que eles deveriam continuar fazendo parte do cânon bíblico, apesar destas críticas e dessas observações. Então, o cânon do Antigo Testamento foi fechado lá no período de Esdras e Neemias por esses dois servos de Deus, cerca de 400 anos antes de Cristo, e não como alguns querem afirmar no ano 90 da era cristã no Concílio de Jâmina. O que aconteceu ali foi apenas a confirmação, a permanência destes livros que acabei de mencionar no cânon da Bíblia do Antigo Testamento. Sobre todas as coisas, a última palavra em autoridade não repousa na nação judaica ou na igreja cristã, mas sim na autoridade intrínseca do livro, na forma poderosa como fala o homem e na mudança radical que opera no coração humano. Veja, o único verdadeiro teste de canonicidade que permanece de pé é o testemunho que Deus e o Espírito Santo dá à autoridade da sua própria palavra. Este testemunho provocava uma resposta de reconhecimento, fé e submissão no coração do povo de Deus que andava com ele na comunhão da aliança. Aí está. Vamos voltar um pouquinho? Cânon é uma palavra grega que significa medida, régua, padrão. O cânon, o padrão de livros sagrados do Antigo Testamento foram organizados, fechados por Esdras e Neemias, lá por volta do ano 400 a.C. Dois critérios foram adotados. Autoria dual. Os autores desses livros precisavam ter sido reconhecidos na sociedade e na cultura hebraica como sendo profetas de Deus. Segundo, os seus escritos tinham que ter relevância para gerações futuras. Então, estes dois critérios determinaram quais livros, melhor dizendo, deveriam permanecer nessa coleção de livros sagrados e quais os livros que deveriam sair desta coleção de livros sagrados. Vamos ver agora a divisão dos livros no cânon do Antigo Testamento. Como é que eles dividiram? Na Bíblia hebraica do texto massorético, a ordem dos livros do Antigo Testamento é a seguinte: a Torá, ou Pentateuco, que são os 5 livros escritos por Moisés, que são Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esta é a primeira divisão, a Torá, ou Pentateuco. Depois nós temos os profetas, o Nebiim, divididos em profetas anteriores, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. E profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os 12 profetas menores na mesma ordem que aparecem na Bíblia moderna, nas Bíblias modernas, nas Bíblias atuais. Em seguida vem o grupo dos escritos, os Ketubim. Ali aparece a divisão poesia e sabedoria, então os livros dos Salmos, Provérbios e o livro de Jó. Os rolos, os Negilot, que são os livros de Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e o livro de Esther. E depois os livros de história, Daniel, Esdras, Neemias e 1º e 2ª Crônicas. Esta é a ordem que aparece no texto massorético do Antigo Testamento, ok?
E esta é a divisão, uma divisão interessante. Os judeus modernos gostam de designar sua Bíblia com a palavra Tenach, que é um vocábulo criado com a aproximação das letras iniciais das 3 partes das escrituras judaicas. T de Torá, N de Nebiim e K de Ketubim. Então essas 3 seções, essas grandes 3 seções das escrituras judaicas. E o mais interessante, que estas seções aí, que aparecem aí, elas foram citadas por Jesus e pelos apóstolos. Uma divisão posterior, ela parece um pouquinho alterada. A divisão anterior tinha o mesmo conteúdo dos 39 livros listados acima, só que foram distribuídos em 24 livros, porque 1º e 2 Samuel foram considerados um único livro, assim como 1º e 2 Reis também e 1º e 2 Crônicas também. Os 12 profetas menores constavam como se fosse um único livro e Esdras e Neemias também como sendo um único livro. Por isso que Joséfo, escrevendo perto do fim do 1º século da era cristã, fala de um cânon do Antigo Testamento com 22 livros, o que implica inclusive na globalização do livro de Rute com Juízes, Lamentações com Jeremias, mas essencialmente sendo com 39 divisões, ou 24 ou 22 divisões, o cânone hebraico permaneceu o mesmo, bem como a ordem de suas divisões. E aí agora vamos voltar àquela ideia de que os judeus modernos gostam de designar a sua Bíblia com a palavra Tenach, que é exatamente isso aqui, ó. Uma palavra formada com as iniciais desses 3 blocos, desses 3 conjuntos que formam os livros sagrados do Antigo Testamento, T de Torá, N de Nebiim e K de Ketubim. A primeira parte foi obra do grande legislador do povo de Israel, a segunda foi redigida por pessoas escolhidas por Deus para o sublime trabalho de profetizar, eram exclusivamente profetas de tempo integral, e a terceira parte foi produzida por homens privilegiados com o dom profético, mas que se dedicavam a outros trabalhos, como Davi, Salomão, Esdras, Neemias e Daniel. Esta divisão foi confirmada por Jesus e pelos apóstolos. Lá em Lucas, no capítulo 24, 17 a 44, São João 5, 46 e 47, 2 Timóteo 3, 15 e 16, 2 Pedro 1, 19 e 21, né? E por outras inúmeras citações feitas por eles de texto do Antigo Testamento. Você se recorda quando Jesus estava conversando com seus discípulos ali no caminho de Emaús, naquele domingo da ressurreição? Lá em Lucas, no capítulo 24, a Bíblia diz que Jesus abriu a Bíblia e discorreu do que os profetas, Moisés e os profetas haviam falado acerca dele. Em outras palavras, Jesus estava falando do que a Bíblia havia escrito e havia falado sobre ele. Na versão grega, então, do Antigo Testamento, conhecida como Septuaginta, a ordem aparece um pouco alterada. Veja que interessante, aparecem os livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esta versão grega do Antigo Testamento, conhecida como Septuaginta, foi a primeira versão, a primeira tradução conhecida do texto hebraico do Antigo Testamento para a língua grega. Ela é conhecida como Septuaginta e a ordem é: primeiro os livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, depois os livros de história, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis. Geralmente estes últimos 4 são chamados de 1º, 2º, 3º e 4º reinados, e 1º e 2 Crônicas e 1º e 2 Esdras. O primeiro é o apócrifo, né? E o segundo é o canônico. 1º e 2 Esdras ali. Nós temos só um Esdras na nossa Bíblia, mas na Septuaginta aparecia um Esdras apócrifo, que é o primeiro Esdras. E aparece também na Septuaginta o livro depois de Neemias, Tobias, Judite, que também são livros apócrifos, e o livro de Esther. Então era um grupo, uma seção de livros de história.
E depois os livros de poesia e sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Sabedoria de Salomão, que é um livro apócrifo também, e Sabedoria de Siraque, ou Eclesiástico, também apócrifo, aparecia lá na Septuaginta, estes livros apócrifos juntos com os livros considerados canônicos. E depois a seção dos livros proféticos. Os profetas menores apareciam primeiro: Oséias, Amós, Miqueias, Joel, Obadias, Jonas, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E depois o grupo de profetas maiores: Isaías, Jeremias, Baruque, Lamentações, a Epístola de Jeremias, que também é um livro apócrifo, Ezequiel, Daniel, incluindo Susana, Bel e o Dragão, e o Cântico dos Três Varões, que são seções apócrifas que aparecem no livro de Daniel. Não sei se você percebeu, mas na Septuaginta, o último livro era o livro de Daniel. Era o último livro que aparecia na Septuaginta. Ok, em geral, a Vulgata Latina segue a mesma ordem da Septuaginta. Só que o primeiro e segundo Esdras são iguais a Esdras e Neemias, e as partes apócrifas, terceiro e quarto Esdras, são colocadas depois dos livros do Novo Testamento, como a oração de Manassés, né? E na Vulgata os profetas também maiores são colocadas antes dos profetas menores. A Bíblia protestante, ela segue na ordem tópica a Vulgata Latina, traduzida por Jerônimo. E no conteúdo dos livros o texto massorético, pois exclui todas as partes apócrifas que aparecem na Septuaginta. O estudo da produção da Vulgata Latina é um estudo muito interessante. Nós não vamos fazê-lo aqui, porque não faz parte do propósito desse estudo. Mas é um estudo muito interessante. Jerônimo fez uma tradução usando a Septuaginta, a versão grega da Bíblia hebraica, vertendo-a para a língua latina, para o latim. E ali fez algumas alterações e parte dessas alterações aparece na nossa Bíblia protestante. Então vamos ver a divisão cristã dos livros do Antigo Testamento, da perspectiva protestante. Então aparecem os livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esta é a divisão que nós temos nas nossas Bíblias, né? Os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e depois Esther. Aí nós temos os livros poéticos, que são o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Lamentações. Na sequência, os proféticos, aparecendo os livros dos profetas maiores primeiro, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e depois os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Não sei se você percebeu, não aparece nessa coleção nenhum livro apócrifo e nós vamos estudar numa das aulas aí para frente sobre os livros apócrifos. Ok? Estes são os livros canônicos do Antigo Testamento, a história rápida, sim, da formação do cânon do Antigo Testamento, a formação da coleção dos livros considerados sagrados, inspirados, revelados por Deus, assessorados pelo Espírito Santo, comprovadamente reconhecido pelo povo de Deus ao longo da história. Esdras e Neemias foram aqueles que determinaram a coleção dos livros sagrados do Antigo Testamento. Apesar de que no texto massorético, além destes livros considerados sagrados, como nós temos hoje em nossa Bíblia, no Antigo Testamento, apareceram aí a inserção de alguns livros apócrifos que acabaram sendo removidos desta coleção de livros sagrados. Mais uma vez, o nosso louvor e a nossa gratidão a Deus e ao Espírito Santo por preservar estes livros como nós aqui os temos. Os 39 livros do que chamamos de Antigo Testamento, a Escritura, a Palavra de Deus. Interessante que Jesus e os apóstolos provavelmente tenham usado a versão grega, considerada e chamada de Septuaginta.
Quando Paulo fala toda a Escritura é inspirada por Deus, útil, ele está fazendo referência à Escritura como nós hoje conhecemos como Antigo Testamento. Porque não havia ainda a formação do cânon do Novo Testamento. Quando Pedro fala que fazemos bem em atender a palavra profética como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que a luz, a estrela da alva nasce em nossos corações, e quando ele diz que homens santos escreveram movidos pelo Espírito Santo, ele está fazendo referência à parte da Escritura que nós conhecemos hoje como Antigo Testamento, que para eles era a palavra de Deus, a Bíblia que eles usavam, a revelação do Senhor. Esta coleção de 39 livros separadas, exclusivas, fazendo parte de um grupo, de um padrão de livros inspirados e reconhecidamente úteis para gerações posteriores do povo de Deus. Que o Senhor te abençoe a continuar confiando nesta palavra, a palavra de Deus na linguagem humana, palavra que transforma, que guia, que conduz, que ilumina, que nos assessora em nosso jornadear aqui nessa vida até um dia chegarmos a Canaã celestial. Desta palavra de Jesus, nenhum jota, nenhum tio irá passar até que todas as coisas se cumpram. Que Deus continue nos abençoando. Em nome de Jesus, nosso Salvador, eu suplico por você e por mim. Amém.